A gente vai chamar rapidamente os autores, fazer um lançamento prévio, depois a gente vai sortear uma cortesia do nosso livro, O Amor das Águas, e uma cortesia para o Rafael, que trouxe para a gente, um capítulo desse livro. A gente faz o sorteio rapidamente após o breve lançamento, beleza? Então eu gostaria de convidar o Rafael, o professor José Roberto, a professora de matéria, o professor Pedro, a Ana Paula, a Elaine. Então, pessoal, este livro é de coprodução, a gente gosta de falar aqui de coprodução da universidade, da ONG, com pessoas da comunidade assinaram o livro, então é um conjunto de capítulos, né? O seu tema em geral é a questão das águas minerais, então veio de pedaço da minha tese de dissertação, discussão do Rafael de doutorado, pedaço da discussão do Rafael também que vem da tese, veio de contribuições dos Curis lá na região, que também assinaram um capítulo, da Ana Paula, enfim. É um conjunto de textos, eu acho que são muito interessantes para entender esse contexto, né, esse contexto de debate, de discussão, e também serve, de certa forma, até mesmo pela quarta carta que o Rafael colocou, de uma certa introdução ao antropoceno a partir da problemática das águas minerais e do ciclo das águas. Então, eu gostaria de convidar todos vocês a fazerem a leitura, a compartilhar e a discutir esse trabalho. Enquanto aí vocês pensam, não, eu vou ter que pagar alguma coisa, senão o livro está para vocês fazerem o download na internet, quem tiver interesse pode mandar e-mail, a gente compartilha também, ok? Então é isso e muito obrigado. Só continuar um pouco o que o Valderi falou, esse livro ele surgiu de um evento que aconteceu lá em Cambuquira, no mês de abril, chamado Fama Minerais, que tinha a proposta de ser um fórum alternativo ao fórum alternativo que aconteceu aqui no Brasil, que discutiu água comum. Como foi falado aqui várias vezes, a água comum ela é separada do nosso sistema legislativo da água mineral, que é um recurso, na verdade, minerário. Então, eu vou falar só rapidamente, cada um vai falar rapidinho sobre o capítulo, em poucas palavras. No meu capítulo, ele chama Diáspora das Águas, e eu faço uma geopolítica dos conceitos e eu tento dar um tratamento epistemológico para a ideia de racismo do Michel Foucault, que é quando você faz viver determinado tipo de arquivo, determinado modo de existência e deixa outros modos de vida morrer, né? E algumas vezes, de uma forma mais clara, você mata efetivamente, que é toda a história da colonização e a ocupação desse espaço. Então, eu faço essa geopolítica dos conceitos para concluir que a água mineral, na verdade, ela foi enxergada para o nosso sistema, para a verdade que dominou, por essa ótica realmente da apropriação desse espaço, que é a vinda dos bandeirantes que vieram atrás das pedras preciosas e acabaram tropeçando nas águas. E dessa forma eles acabaram dando um tratamento econômico para as águas, da mesma forma como eles davam para o tratamento para o minério, né? Passaram a tratar esse bem como minério. E uma questão também que eu trago, que é um pouco inovadora, que eu acho que ninguém nunca falou, que o saber crenoterápico, ela caminha soberba sobre os cadáveres putrefatos dos indígenas puris, que eram os moradores, os ocupadores desse espaço há 10 mil anos, na região do Circuito das Águas, que foram ou mortos, ou expulsos, ou catequizados. E até hoje os povos das águas, que são essas pessoas que têm uma relação afetiva com a água mineral, continuam sendo mortos, né? Só que uma morte simbólica no sentido do arquivo. Eles continuam sendo expulsos, né? Porque eles têm que buscar, existe essa ideia de que nós deveremos buscar o progresso, buscar uma vida melhor fora da cidade, do circuito, enfim, repetir esse projeto que nos antecipa. E também a catequização, a nova catequização é o projeto de modernidade. Então eu faço essa geopolítica dos conceitos para mostrar como que a ocupação dos espaços gera um sentido para a água que ganha um status de uma verdade. É o seguinte, aqui eu tentei introduzir nesse livro uma ideia que vinha me perturbando ao longo de algum tempo, que é a noção de recursos híbridos, que eu falei aqui brevemente.
Então, é basicamente uma maneira que eu encontrei de referenciar as águas de um modo que não fosse demasiadamente natural, tampouco demasiadamente humano. Uma maneira que eu encontrei de referenciar essas águas assim. Apenas, tá? Um resumo breve que eu fiz aqui. Fica o convite para quem tiver uma paciência semelhante a que teve quanto do escultor, está pelo meu capítulo. Eu não sei o que eu estou Vou coordenar Eu acho que é um apoio moral que eu dei. Eu me lembro muito bem, né, de uma reunião que fizemos, inclusive tinha gente do Skype, né, ela ficou definido na reunião a elaboração do livro, segundo, a realização do segundo colóquio, e terceiro, que seria, né, a articulação e a, vamos dizer, formalização, né, de uma rede de discussão sobre essas problemáticas. Passado algum tempo, o Valdeir me procurou e falou assim, a história do livro morreu e a história do colóquio não vai sair. E olha, volta e me venha com uma outra notícia, porque essa não serve, porque nós já firmamos o compromisso, e se o livro não sai, né, que era a primeira atividade, consequentemente as outras não vão sair. Então, a presença da Thaís, né, trouxe uma energia muito grande lá para o encontro, e a própria dinâmica do encontro, e o livro saiu, e o segundo colóquio saiu também. Agora, todos podem pensar o seguinte, não, é verdade o que foi acordado lá. Eles falam, eles fazem. Então, é uma alegria grande, né, de saber que quando o Valdeir chegou a oficial, o livro está pronto. Isso é espetacular, né, porque mostra que efetivamente a coisa andou, e agora no terceiro passo, né, Rafael, tem que sair. Eu só queria registrar um pouco aqui sobre o livro em específico, quer dizer o seguinte, né, se nós chegamos onde chegamos nessa perspectiva de antropização e modernização que nós discutimos, é porque nós tivemos uma narrativa muito condizente desde o século XV, XVI, XVII e assim por diante. Eu creio que vai chegar um tempo em que essa narrativa vai virar fóssil, né, e, né, todas as novas gerações encontrarão livros como esses, e que essas serão as bases, né, das formas de pensar o futuro. Então, cada vez mais nós precisamos colocar, né, à disposição das futuras gerações essas literaturas para que elas possam ler isso e não mais sobre o período holocêntrico, né, ou seja, o período anterior. Então, a gente tem que produzir esses livros, talvez fazer uma correção aqui, o Zé Roberto, não é porque quem confunde nazismo e comunismo não é porque não leu nada. Eu penso que não é por aí. É porque as leituras que eles leem levam a essas interpretações. Então, eu acho que temos que produzir mais obras de uma intensidade ainda maior para que as prateleiras futuras, seja lá de que forma serão essas prateleiras, elas, né, sejam acessíveis às futuras gerações e elas leem esses tipos de trabalhos com essa forma de ver o mundo e não com a nossa literatura clássica que nós aprendemos a ler, e hoje já vimos que não nos leva muito a novos cenários futuros, porque essa literatura fez foi trazer o futuro para o presente, né, Rafael? Então, é isso. Obrigado. Bom, eu agradeço o convite para fazer parte aí da organização do livro. Eu tive a possibilidade de colocar aí como uns capítulos uma parte da tese do meu doutorado, onde discute a reestruturação institucional das águas minerais no Brasil. Ou seja, uma tentativa de acabar com esse absurdo institucional que nós ainda temos e que ainda insiste em continuar existindo, de considerar a água mineral como minério. Então, aí nós temos uma proposta de como integrar essas águas minerais no âmbito da gestão de recursos hídricos no Brasil, que nos daria uma possibilidade de gestão policêntrica, mais uma gestão social desse importante recurso, não só para o sul de Minas, mas
para todo o Brasil. E queria aproveitar, Valdir, pedir licença, estava conversando com o Valdir e com a Ana. Na verdade, surgiu a ideia quando a Ana visitou nós lá no Centro Universitário Sul de Minas, lá em Varginha. Na semana de 22 a 27 de abril, já anotem aí nas suas agendas, nós teremos a realização do Congresso Internacional do UNES. E nós queremos vincular o Congresso Internacional do UNES à discussão sobre a questão do ecoturismo e da questão da sustentabilidade, tá? O ecoturismo e negócios sustentáveis. Dentro dessa ótica, até pensar em algo voltado para a gestão e exploração sustentável das águas minerais. Então já fiquem convidados, nós vamos levar, essa turma com certeza vai estar toda lá, realizando workshops, palestras, fóruns de discussão, para que a gente possa levar cada vez mais longe essa questão das águas minerais. Quando abre? Entre 22 a 27 de abril. Sim, quando abre Isso, no início do ano nós já vamos, provavelmente até fevereiro já vai estar tudo alinhado para que a gente possa fazer o processo. Ok? Obrigado, pessoal. Meu capítulo 4 do livro, né? Na verdade é o primeiro capítulo do resultado da minha dissertação de mestrado. O professor José Roberto, que foi o meu orientador e é meu orientador também agora no mestrado. Doutorado. Vai fazer 2 mestrados? Não, né? E aí esse capítulo, esse primeiro capítulo, na verdade, é uma contextualização sócio-histórica mesmo, cultural, do município de Cambuquira, porque eu fiz uma análise dos discursos que permearam as esferas e como que esses discursos conseguiram mobilizar essas esferas públicas relacionado à questão da gestão da água. E aí, eu usei uma perspectiva teórica metodológica que é a análise crítica do discurso, e um dos procedimentos, vamos dizer assim, né, para realizar essa análise, era justamente fazer essa contextualização, para que eu conseguisse entender e localizar esses discursos numa visão temporal, numa visão cultural, para entender por que esses discursos mobilizaram as esferas públicas de 1986 até 2016, da onde que surgiram, por que essas pessoas elas se moviam e elas se sentiam incomodadas em relação e consideravam um conflito relacionado à gestão que acontecia da água mineral ali. E aí o meu capítulo, a minha contribuição foi nesse sentido mesmo, de fazer um resgate histórico e dessa formação do município de Cambuquira. Pessoal, um convite para conhecer os demais autores. Eu também, eu e o professor José Roberto, já sigo um capítulo deste livro, é um capítulo que traz a questão dos guardiões das águas. Isso apareceu já na continuação das pesquisas, vamos dizer assim, de uma forma inesperada. Eu percebi que esse termo aparecia mais nos meus estudos do que aparecia antes, quando no início, no primeiro ano, eu praticamente não ouvi falar em guardiões das águas, e a partir principalmente de um processo licitatório, enfim, da Codemig no início do ano de 2017, esse termo começou a aparecer em cartazes, em faixas, em fitas, enfim, ele começou a ganhar uma nova dinâmica. Então o que a gente fez nesse capítulo é rastrear um pouco da origem, de onde veio esse termo, de como é que um conjunto de pessoas se organizaram, né, a partir dessa identidade coletiva de guardiões das águas, e trazendo também o que esses guardiões das águas eles defendiam, como eles se mobilizavam, quais eram os seus argumentos, e de certa forma responder se eles eram guardiões e o que eles guardavam, enfim. E de uma forma talvez mais ampla, quais águas eles guardavam, já que nós temos uma diversidade muito grande. A gente tem até água minério, né? Então, que não era essa que vocês com certeza fazem esse processo. Então, a gente também deixa o convite para vocês a fazer a leitura. Tem um processo aí de como é que esse movimento ele foi se estruturando e como é que ele se estrutura. Eu deixo aberto lá, que seria em 2018, 2019, quais seriam as formas de organização que estão sendo continuamente discutidas. Eu faço convite também à leitura desse capítulo. Muitas funções, né? Também. E na São Lourenço. Também. Faz o comentário de 1 a 30, por favor, beleza. Posso só distribuir o... Eu fiz um. Esse livro aqui é o lançamento do meu grupo de pesquisa lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Né?
É um livro, na verdade, que ele se debruça sobre uma série de trabalhos que já foram concluídos sobre as questões ambientais, mas em um diálogo com a perspectiva da teoria da torrede. Tá? Então, assim, tem uma série de estudos de caso aqui dentro, vamos de... Olha o título: Pedra, planta, bicho, gente e coisas. Ou seja, nós passamos por onças, pela questão do carbono na atmosfera, tratamos das águas minerais, nesse caso é o único capítulo. Enfim, tem uma série de casos aqui, analisados à luz dessa teoria. Então eu acho que é uma boa oportunidade de aprender um pouco, de ler, se interessar ou não sobre essa perspectiva. Falando um pouco do meu capítulo aqui, nesse capítulo eu trago uma reflexão à luz de uma abordagem dessa teoria da torrede, seria a cartografia de controvérsias, do conflito ocorrido em São Lourenço com a Nestlé. Tá? Então, é isso. Fica o convite também. O número de uma 30? Tem que ser muito breve, muito rápido. 13. Isso. Então, só queria falar a respeito desse livro, né? E como resultado também da nossa Núcleo de Estudos em Administração Pública e Gestão Social, com isso aqui é o ponto de partida de criar uma massa crítica sobre a questão da gestão da água mineral e também a gestão de recursos hídricos, né? Há um tempo nós decidimos mergulhar nessas pesquisas empíricas sobre os recursos hídricos e a água mineral especificamente, relativamente tem pouco tempo, 2015 para cá, 3 anos, e essa publicação ela representa, na verdade, um marco, né, em termos de produção científica e também de referência de estudos na região. E eu queria chamar a atenção a um aspecto que eu vejo que talvez aqui no nosso próprio departamento, mas eu acho que isso é uma coisa muito geral, né? Eu tenho um certo cuidado, mas ainda eu faço a minha culpa. Eu acho que eu deveria ler mais os colegas que produzem, mas eu vejo muito poucas citações dos trabalhos que nós produzimos aqui mesmo, né? Então nós temos que ter a tarefa de ler mais dos nossos próprios colegas, porque a gente, olha que bonito, publicou um livro, que legal, bacana, olha, eu vou colocar na minha prateleira, mas não vou ler não. Não adianta nada. O importante é fazer a leitura, fazer a crítica, os autores estão aqui próximos, discutir, porque às vezes a gente fica idealizando autores distantes. Não, Bruno Latour está lá, que é estatuto, né, de grande, mas tem autores aqui do lado que são pessoas de carne e osso que você pode debater, discutir, conversar sobre aquilo que você viu, né? E no fim não acontece. E aí passa, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar mais no âmbito acadêmico fazer isso, né? E no nosso grupo tem outros pesquisadores também que estão fazendo pesquisa sobre a água, e com certeza é algo que eu me comprometo pessoalmente, publicamente aqui, que a gente vai organizar mais um outro livro com os resultados da pesquisa, especialmente aqui do Tiago, que está fazendo mestrado em administração pública profissional, vai trabalhar com essa temática também, especialmente em relação à questão dos editais, né? Ele a formação dele é advogado, trabalha na diretoria de contratos e convênios, e nós vamos nessa perspectiva dessa questão que você é um sujeito, né, social que talvez, certamente, ele vai fazer algumas entrevistas com você em relação aos editais da Podemig e as iniciativas da ONG nessa matéria. O Lucas também está pesquisando sobre a questão cultural, né? São os coletores de água nas fontes dos parques
públicos, né, dos municípios de Caxambu, de Cambuquira, Caxambu e Lambari. E daí a pesquisa dele é uma pesquisa étnico-metodológica, né, de caráter mais focado na questão cultural. Então nós vamos ter mais resultados aí. A Jéssica também vai trabalhar assim, nessa perspectiva da água também, com o locus da água, mas na perspectiva das metodologias participativas, né? E do Learning for Sustainability, né? Fazendo uma comparação entre diagnóstico rápido e participativo, e essa metodologia desenvolvida pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Berna, né? Enfim, então nós temos uma massa crítica aí de pesquisa e que eu acho que isso tem que ser aproveitado pela sociedade, pela ONG, colocar mais pessoas para ler os nossos materiais e a gente buscar mais pessoas também que estão trabalhando. O Rafael aqui dentro do departamento, eu fiquei sabendo também que ele, há um tempo atrás, né, antes mesmo de ir para Portugal, eu até o procurei para a gente trabalhar naquele projeto lá da fazenda, mas enfim, não deu certo. Mas é um convite também para a gente trocar as experiências, ler os trabalhos uns dos outros e a gente também seguir adiante nessa linha. Então, agradeço a todos, né? E também espero que vocês tenham um bom proveito com a leitura deste livro aqui. Vamos divulgar bastante, colocar inclusive aqui na livraria da UFLA, né? Também disponível. Agora, o que você pediu é o número de matrícula. Que não seja 13, porque 13 já saiu. Um de uma 30, 603. Um de uma 30, então eu vou falar um número bom que eu gosto, o infinito, o 8. Tem alguns Já ganhou? Então, vamos o dobro do infinito, 16. Opa, parabéns. Bom proveito. Menos 8, 16 e 13. Eu vou falar o 30, porque senão o 30 nunca sai. Meu 30 o último número? Ai, fala 30 aqui. 30, 30. Não, 30 não tá mais não. Falhou. Foi embora. Eu tenho que falar menos de 30. Então, Vai aí, senão o café não sai. então 1 então. O daqui também, ó. Os extremos. Você tá nos extremos? Os extremos são viciosos. Isso, na metade. 15. Ficou bem no meio Podia sortear. Pessoal, então, em nome do Departamento, né, de Administração e Economia, mas principalmente em nome do NEAPEGS, né, do Núcleo de Estudo de Administração Pública e Gestão Social, e do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Eu sempre brinco com os meninos em sala de aula que não é a quantidade de alunos que faz a gente se sentir empolgado, mas principalmente, né, a presença ativa e participativa daqueles que estão. E hoje eu me senti assim, muito realizado, muito contemplado com a realização do evento, que por mais simples, por mais corriqueiro, né, que parece o evento, mas que eu tenho certeza que o primeiro e agora o segundo colóquio consolida uma relação muito interessante que o professor José Roberto e o seu núcleo criou, que é com essa relação
O nome da coordenação, do NEAPEX. E eu acho que podemos agora, nessa articulação, pensar alguma coisa já, talvez o segundo livro, e aí o Kiko já falou do segundo ano, Minerais. e penso que já tem uma agenda aí para o início do ano que vem, e agora vamos em Varginha. Eu penso que a gente tem que estender essa rede como a teoria do atorreio, ou seja, laços, os nós de formiguinhas caminhando aí dentro desse antropoceno, e que possamos deixar uma marca muito positiva, né, nesses fósseis que futuramente poderão ser vistos. Então, imensamente agradecido pela presença de vocês, e estamos à disposição para qualquer coisa que vocês estiverem aí. Eu estava aqui o dia todo pensando a gente sempre institui grupos de pesquisa, né, sempre com os alunos, né? E os alunos são muito, até que na pós-graduação, no caso do doutorado, tem uma permanência um pouco maior. Eu tenho certeza que o dia que a gente pensar grupos de pesquisas com a comunidade, que é o que já está se consolidando aqui com o Nova Cambuquira e com outros atores, eu tenho certeza que a gente vai criar grupos muito mais sólidos, não só no sentido da produção científica, mas também com relação aos fazeres cotidianos e às práticas políticas, etc. Então, talvez pudéssemos deixar essa tarefa de pensar alguma coisa nesse sentido e de articular e formar, ter mais formalmente alguma coisa a partir, né, desse encontro. Talvez, Valderi, a gente possa pensar já, né, nesse segundo colóquio, produzir um material, e aí depois a gente vê a forma de publicação sobre, né, essa nossa reflexão de hoje, como que a gente possa... como a gente pode, talvez, materializar isso e colocar mais alguma literatura à disposição da comunidade. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês, e estamos à disposição e contamos com vocês aí nessa tarefa, que é fossilizar boas ações e boas coisas nesse nosso futuro, ok?